Há muito tempo atrás, um lugar na Índia, não se sabe ao certo onde, haviam 7 irmãos e uma irmã. Os homens daquela casa já estavam casados e a irmã que morava com eles, todos moravam juntos, ela que ficava prontificada a fazer as tarefas da casa e a comida. Mas as cunhadas que moravam juntos não estavam muito felizes com aquilo. A invejavam. Achavam que ela deveria ir para a lavoura ao invés de ficar cuidando da casa e de fazer a comida. Elas podiam muito bem fazer e, na verdade, elas não queriam que a irmã tivesse ali. Queriam tomar conta da casa. Acho que a gente já ouviu falar muito dessas histórias, né? Então, elas ficaram pensando e matutando o que elas poderiam fazer. Achavam sempre um jeito de reclamar daquela irmã. Foi quando elas pensaram num bonga. O bonga é uma entidade, tipo um espírito meio, não bonzinho, né? Que elas poderiam fazer um pacto. Foi quando elas chegaram e falaram, olha seu bonga, é o seguinte, nós temos a nossa cunhada lá, a gente não quer que ela fique com a gente. Ela sempre vai ao meio-dia com seu vaso buscar água. Nós queríamos pedir para você dar um jeitinho dela se atrasar e não conseguir fazer a comida. E quem sabe ela se torne a sua virgem. Faça com que ela chegue, coloque o vaso e que a água desapareça. E que depois a água comece a romper ali naquela fonte. E que ela não consiga encher o vaso de jeito nenhum. Só depois de muito tempo é que ela vai encher, mas ela vai se tornar assim. O bonga então ficou feliz. No dia seguinte, ao meio-dia, aquela jovem chegou com seu vaso até a fonte. Colocou ali para encher o vaso e a água desapareceu. Depois ela viu a água caindo, tentou colocar de novo e a água desapareceu. Na segunda, terceira vez que ela fez isso, a água começou a jorrar. Começou a jorrar e começou a subir pelos seus pés até a canela. E ela começou a lamentar, oh meu irmão, a água está nos meus pés e não enche o vaso. Oh meu irmão, me ajude. A água começou a subir e chegou até o joelho. Oh meu irmão, me ajude. A água subiu até os meus joelhos e não enche o vaso. Me ajude, meu irmão. E a água foi subindo quando chegou no peito. Oh meu irmão, me ajude. A água já chegou no meu peito e não enche o vaso. A água subiu um pouco mais e ela quase não conseguindo falar, ela gritou pela última vez, oh meu irmão, a água está cobrindo o tamanho de um homem e encheu o vaso. Aquela jovem submergiu na água, encheu o vaso e nunca mais foi vista, pois o bonga tornou-a uma bonga e levou-a consigo. Mas não demorou muito tempo, ali do lado da fonte, essa bonga voltou em formato de um bambu. Esse bambu enraizou e começou a crescer, até que um dia apareceu um Jodi, uma espécie de artesão, músico. Ele chegou, olhou aquele bambu e pensou, daria um ótimo violino. Então pegou o machado e foi cortar. Quando ele foi cortar pela raiz, ouviu uma voz, não corte a raiz, corte mais no alto. Pegou o machado, ia cortar no alto e a voz falou, não corte aqui no alto, corte na raiz. De novo ele pegou o machado, foi cortar a raiz e a voz falou o quê? Isso, corte no alto, não corte na raiz. Ele começou a ficar irritado. Ele sabia que tinha dedo de um bonga. Novamente ele colocou na raiz e... O que aconteceu? Isso, foi pro alto e... Aí ele se cansou, pegou o machado e cortou na raiz. Levou o bambu e fez um
Ali ele começou a tocar naquele violino que tirava uma doce e profunda melodia. Ia de casa em casa e naquelas casas ele ganhava algumas rupias. Às vezes ganhava até mais, ganhava moedas de ouro. Um dia ele foi na casa dos irmãos daquela moça. Chegando lá, começou a tocar o violino e a canção que ele emitia, aquela melodia, era tão profunda e tão doída que alguns deles começaram a chorar. Ele recebeu algumas moedas e um deles falou: me venda esse violino, eu pago para você tudo durante um ano. Ele falou: não, esse é o meu sustento e eu não vou vender. Então Joji saiu com o violino e foi em outras casas, até que um dia ele chegou numa casa no centro daquela aldeia, uma casa muito suntuosa, e tocou, todos ficaram embriagados com aquela sonoridade. Ele estava com fome e pediu algo para comer. Lhe serviram uma refeição e perguntaram se ele venderia aquele violino. Ofereceram a melhor quantia que poderiam dar. Ele falou: não está à venda, não venderei esse violino. Serviram uma bebida para ele. Ele gostava um pouquinho de bebida. E começou a tomar o licor até que adormeceu. Os donos da casa trocaram aquele violino, um maravilhoso violino que ele tinha, por um velho. Ele dormiu e depois que passou a embriaguez, acordando, ele foi pegar o seu violino, viu que não era. Mas perguntou e todos negaram. Ele teve que sair dali com aquele violino. O violeiro que ficou lá, ficou com o filho mais novo da casa, pois era um exímio músico. E ele passou a tocar aquele violino sempre. Acontece que nos dias e nos horários que ele não estava lá, daquele violino saía a jovem, que descia, fazia seu toalete, ia para a cozinha e preparava uma bela refeição. Comia e preparava um prato que deixava do lado da cama dele. Isso foi acontecendo vários dias. A família começou a desconfiar daquela história e falou: acho que tem uma moça que está afim de você. O rapaz não gostou muito daquela história. Se sentia envergonhado, incomodado. Uma jovem estranha aparecendo do nada, ninguém conhece e deixa a comida ali para ele. Ele falou: vou dar um jeito de descobrir quem é essa moça. Então ele se escondeu atrás de uns troncos ali da casa. E quando, sem perceber, ali um violino parado, a moça pulou. Começou a pentear os seus cabelos. Depois foi para a cozinha, preparou aquela refeição e preparou o prato dele. Quando ela foi colocar perto da cama, ele saiu dali de trás e segurou os seus punhos. Ela: me solte. Não posso estar com você é de outra casta. Ele balançou a cabeça: não sou. E não teremos problema. Seremos agora você e eu, e seremos um. Ali eles começaram a conversar e se deram muito bem. O tempo passou. Ela preparava as refeições ali naquela casa. E um dia, quem veio para jantar? Seus irmãos. Eles não tinham mais dinheiro, não tinham mais nada. Chegaram lá. Ela chegou próximo deles, ninguém reconhecia. Serviu água a todos. Preparou uma grande porção de arroz. E foi servindo. E começou a contar a sua história. Quando terminou, olhou para cada um deles e disse: vocês sabiam das minhas cunhadas e qual era a intenção delas. E vocês não fizeram nada. Essa foi a vingança da jovem boga, que era meio humana, meio